Que corte o quê, meu velho? A gente vai direto. Tá. Eu gosto de fazer numa tacada só. Se funcionar, funcionou. Senão a gente dá um pausezinho se precisar. Boa. Let's bora. Podemos, produção? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Olha, Josu, Que momento. acabou Acabou a moleza. o carnaval. Pois é. Agora todo mundo fala, Feliz ano novo. aqui no final de fevereiro, vai começar março. O episódio de hoje fecha esse mês com chave de ouro. Exatamente. E feliz ano novo pra você. Josu, quer dar aquele recado sobre o nosso canal de cortes? Se você chegou agora, depois do carnaval, e ainda não tá seguindo o canal de cortes do TechSec Podcast, por favor, eu te convido nesse exato momento a ter os melhores insights de cibersegurança e tecnologia pelo TechSec, Cortes TechSec Podcast oficial, nesse QR Code que aparece aqui do seu lado esquerdo ou direito da tela. A gente vai colocar aqui com muito carinho, escaneia, curte, compartilha com as pessoas, dá uma força pra gente, dá uma força pra comunidade de cibersegurança. Bora conscientizar. É isso, Gu. É isso aí, Josu. Antes de iniciarmos, é claro, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. E vamos começar com a Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E você sabia que mais de 95% das falhas em cibersegurança acontecem por um erro humano? Foi pensando nisso que a Hacker Rangers desenvolveu o PhishOS, o simulador de phishing totalmente baseado no Niche Phishing Scale. Com uma interface amigável, seus colaboradores podem testar os seus conhecimentos sem colocar a segurança das empresas em risco. Chega de deixar os seus colaboradores com medo e confusos. Com o PhishOS, eles aprendem a identificar todos os indícios de um e-mail malicioso de forma rápida, prática e totalmente segura. E aí, está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, Apura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E vamos para a nossa estreante, a Kimoshiro. Em tempos de alta tecnologia, enfrentamos altos riscos. E a sua empresa está protegida? É a pergunta que a gente deixa aqui. A Kimoshiro Cybersecurity oferece consultoria em cibersegurança, proteção de dados, compliance, treinamentos, perícia digital e planos contra incidentes cibernéticos. Com times de especialistas e um projeto personalizado, a sua organização pode seguir uma trajetória de crescimento seguro. Kimoshiro Cybersecurity, segurança que inspira confiança, proteção e transforma negócios. Valeu, Kimoshiro! A maior parte dos incidentes de segurança começa com um simples comportamento humano. Um clique, uma distração, uma decisão rápida. A Bifish nasceu exatamente para atuar neste ponto. Uma plataforma brasileira que democratiza o acesso, conscientização, simulações de phishing, microtreinamentos e comunicação integradas no canais onde as pessoas realmente estão. Simples de usar, flexível para operar e feita por quem já viveu os desafios reais de segurança. Bifish, segurança para todos. Risco humano sob controle. Valeu, Bifish. E ela também G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física, pessoa jurídica que quer inovar, ou melhor, eternizar memórias, com brindes sem mesmices, Josu. Sem mesmices. Sabe, aqueles brindes realmente inéditos, legais, bacanas, memoráveis, Não. que vão fazer dos seus eventos aí. Ô, câmera. Aí, ó. Olha isso isso daqui, cara. Olha o nível. Mostra aí pra câmera. Olha aí, o nível, um Moleskine Jeans. Vocês já viram isso aqui? Lá na G2. Só na vocês G2. podem conferir essa novidade. É isso, é isso. Então aqui na descrição desse episódio há o link de acesso para todos os nossos parceiros e patrocinadores. Vamos lá. E vamos então a ele, Josu. O Brabo tá de volta. O Bravo, from New York, né? Muito feliz de receber ele aqui de Carioca, novo. de Exatamente, respeito. exatamente. Já passou por aqui, vocês já sabem quem é. Exato. É uma pessoa que a gente gosta muito. A primeira vez que ele passou aqui teve um fun fact. Você lembra? Na verdade,
Essa é a terceira vez dele no É TechSec. verdade, é verdade. A gente vai contar depois. Boa, nosso convidado chega pela segunda vez no TechSec. Já peço para vocês verem o episódio 89, que é um episódio muito especial e bombou de visualizações. Nas redes sociais, conhecido como CyberJúlio, acumula milhares de seguidores, é um especialista com 20 anos de experiência em segurança. Analista de sistemas com MBA em administração pela Federal do Rio de Janeiro, olha a potência, e prototipação pelo MIT em Boston. Ele já fez de tudo um pouco, pessoal. Foi pentester, gerente de SOC, diretor de fabricante e, em sua mais recente experiência, por 6 anos, principal advisor de segurança na Amazon. Nada mais que isso, na Amazon. É, o cara é um gigante. Apenas na Amazon. Lá em Nova York. De volta ao Brasil, traz consigo uma ampla bagagem do que viu dar certo e dar errado no mundo da cibersegurança, da segurança da informação, da segurança digital. Senhoras e senhores, recebam com muitas curtidas e muito barulho o senhor Júlio Carvalho. Papai, acho que é mais importante essa isso. característica. Recebam com muito barulho Júlio Carvalho. Palmas, Julião, produção. Aê, eu vi que a produção Palma. apertou o botãozinho ali. ou uma introdução dessa, eu não sei nem se eu tô a caráter, né? Eu devia ter vindo de smoking. O cara me vendeu de um jeito. Tô muito feliz de estar aqui. Para mim é não só a oportunidade de poder contar um pouco do que eu vi nesse período também lá fora, mas principalmente a oportunidade de matar a saudade e se reconectar com o time do Brasil todo, com todo mundo, com vocês. Então, muito obrigado por abrir as portas e vamos ver se está à altura dessa introdução toda aí. Com Pô, certeza, velho. cara, a gente tá muito feliz porque episódio 89, esse é o episódio 175, quase 100 episódios depois, e a sintonia continua, a gente continua trocando ideias no Instagram, continua muito perto, sabe, muito próximo. Obrigado aí mais uma vez por estar no TechSec. É, e não agradeça por as portas abertas. As portas sempre estiveram abertas pra você, meu velho. Sim, eu Quando você falou que tava voltando, eu fiquei muito feliz. Enfim, cara, é um prazer ter você aqui. Não só no TechSec, mas você aqui no Brasil. Eu acho que o mercado de cibersegurança no Brasil ganha muito ter você aqui, meu velho. De verdade. Fico muito lisonjeado de ouvir isso e, de novo, trabalhar bastante para fazer jus, né? Toda essa visão de vocês. Então, obrigado de novo pela recepção. Boa. E aí o nosso fun fact antes do seu, Julião, É. essa é a terceira vez do Júlio aqui no TechSec, porque na primeira vez, e nós tínhamos ali um intervalo muito curto, porque ele morava nos Estados Unidos, veio pro Brasil e a gente já tinha alinhado essa agenda com ele para gravar no TechSec. Ele chega aqui e acabou a energia no estúdio. E nossa, cara, putz, não acredito que a gente vai perder a Pô, entrevista com o cara. Convidado veio dos Estados Unidos. Tal. Exatamente. E aí, tanto que era um passando dia de poucos semana. dias aqui, né? Tava passando Foram- exato. 5 Foi, dias pô. aqui só. E aí, tanto que a gente gravou no final de semana à tarde. Ele veio no outro dia, À foi no tarde. sábado. Num sábado à tarde. Inclusive, gratidão, Julião. Foi Que muito isso. massa, meu velho. Tamo junto. Ninguém sabe dos bastidores É. dessa correria aí, velho. Vocês vê o episódio pronto, não vê o corre, inclusive do convidado. Pois é. Foi top. Boa. Julião, presentes pra você, então, dos nossos apoiadores, beleza? A gente vai abrir depois aqui, Fantástico. beleza? E aí, antes da gente fazer o seu momento fun fact, ou retorno do Júlio, a gente vai fazer a nossa autodescrição, beleza? Então eu vou começar rapidamente. Eu sou o Josué, sou um homem preto, estou usando um boné preto, tenho tatuagem nos braços, uso uma camisa azul marinho com um relógio no meu braço. É isso. Eu sou o Gustavo, sou um homem negro, camisas pretas com a logo do TechSec em amarelo e uso um relógio no braço esquerdo. Eu sou o Júlio, sou um homem branco, tô com uma camisa preta também, quase que um uniforme hoje. E tenho barba e tô com a minha calça quase jeans e também tô de relógio hoje para acompanhar os meus amigos. Boa. Então vamos lá. Momento Fun Fact com ele, o retorno de Júlio para o Brasil. Tan, tararara, tan, tan. Vai lá, meu amigo. Bom, eu ia usar um fun fact que me roubaram. Que era o fato de eu ter tentado gravar aqui na primeira vez, a gente teve todo esse problema e tudo mais, por conta da chuva. Mas eu vou usar outro. Que assim, só é fã porque passou, tá? Na hora foi um fact só. E foi o seguinte, quando eu tava voltando morei alguns anos fora, né? Morei 4 anos fora. E quando a gente tava voltando, minha família, eu, minha esposa, meus 2 cachorros e meu filho.
nós voltamos, a ideia era voltar todo mundo dentro do mesmo avião, os cachorros embaixo e eu, minha esposa e meu filho em cima. Então, primeiro você faz o check-in dos cachorros. Eu fiz check-in dos cachorros, 3 horas fazendo isso. E aí, quando eu corri para fazer o nosso check-in, a gente perdeu o check-in. Putz. Então, eu vi o avião da American decolando com os meus 2 cachorros dentro. É mesmo, Enquanto eu tava do velho. lado de fora com o meu filho, com a minha esposa, sendo que eu já tinha vendido a minha casa, entregue a casa, tava sem ter para onde ir, entregue o carro e eu vi o avião decolando. Então, rapaz, Meu velho. esse dia foi desesperador. Tudo se resolveu, consegui uma empresa que recebeu eles em Guarulhos, um hotelzinho, esperto levou eles pro hotelzinho, cuidou Cara, deles. como que foi essa história? Conta aí, a gente já vai entrar no episódio, galera. A gente achou que não ia conseguir alguém para buscar eles, porque o voo saía 10 horas da noite e chegava às 6 horas da manhã em Guarulhos. Saía de Nova York tarde, chegava bem cedo. E aí eu tive que sair contactando quem eu podia e consegui fazer de madrugada uma petição assinada online para entregar para essa turma, para ir lá buscar os cachorros. É Eles- porque o cara tinha que Ele tem que comprovar, se né? apresentar no meu lugar. Sim. Né? Então teve que correr, fazer. Então, rapaz, foi. Cara, e o ruim é o horário, cara, pra você fazer Esse horário não tem nada, não dá pra fazer nada. Então, assim, foi correria. Como que foi, ó? Cara, isso aqui não é um fun fact, isso aqui é informativo, cara, para as pessoas que estão assistindo. Quando você Porque, viaja assim- com o cachorro e o cachorro ele não é de serviço, ele vai numa caixa, na parte de baixo. Beleza. Por conta do tamanho dele, ele pode não caber em cima, que era o caso dos meus. E aí eles iam embaixo, toda documentação, tudo certinho, mas na hora deu um processo, deu esse atraso. Então, a questão ali foi, eles embarcaram no limite, pra gente o limite já estava passando. E aí foi bastante desesperador, mas Mas o hoje... meu ponto aqui é o seguinte: como que você procurou no Google, o pessoal lá da companhia te deu Ah. alguma assessoria? Como que Não, foi isso? eu já tinha contratado essa turma para levar os meus cachorros para Nova York, quando a gente se mudou. Ah, Então eu tinha o contato deles uma e tinha ponte. uma parceria com eles para fazer essa parte. Inclusive, quando os cachorros chegassem, eles iam me ajudar numa outra parte documental. E aí, por conta de já conhecer eles, já ter o contato com eles, eu tinha o telefone, o WhatsApp de um dos donos. E aí eu consegui falar com ele, e aí corremos, ativamos tudo e deu para buscar os cachorros. Então, assim, foi... de novo, só foi engraçado, só realmente foi é uma divertido puta história, velho. quando passa. Porque agora eu olho para trás e falo, foi desesperador, foi desesperador. A Chegaram bem, estão saudáveis, tá todo mundo bem, tá todo Uhum. mundo em casa aqui em São Paulo, então todo mundo reunido. É desesperador, velho. Foi. Eu tô pensando aqui. Penso Foi. no meu, assim, eu ficaria um pouco preocupado. Vou fazer um apelo aqui. Eu nem combinei isso com o Gu, mas o Gu já sabe disso. A gente vai fazer aqui, a gente tá com um plano, pessoal. Se tem algum animador assistindo a gente vai pegar esses momentos fun facts aqui e começar e transformar em animação. Esse aqui ia ficar muito legal. Muito legal. Entre em contato conosco. Façam contato com a gente vai fazer um trabalho legal aí. É isso. Julião, puta história, velho. Julião, geralmente eu não gosto de pedir para as pessoas que já participaram contar novamente a sua trajetória, porque no episódio 89 você já contou bastante sobre sua trajetória. Claro. Mas a gente tá falando de quase 100 episódios depois da sua gravação. E aí eu queria que você atualizasse, depois da sua ida ao TechSec Podcast, do teu retorno aos Estados Unidos, o que mudou? Principalmente trazendo você de volta agora pro Brasil. A gente tá falando de uma janela de 2 anos aí, mais ou menos, Isso. né? Em 2 anos, eu sinto que houve uma redistribuição em termos de segurança, uma redistribuição de ameaças e preocupações, porque eu acho que o mais marcante desses 2 anos foi inteligência artificial generativa. Né? Então, as agendas dos clientes com os quais eu trabalhava e principalmente a tendência para o próximo ano foi reescrita, porque a IA generativa veio, trouxe muita mudança significativa ao ponto de eu ter, por exemplo, clientes que moviam um budget de segurança para acelerar projetos de IA. Acho que todo mundo viu isso acontecer, né? Contratações que estavam aprovadas de repente para segurança ou para outra área eram jogadas para IA também. Então eu acho que uma transformação muito grande aconteceu nesses últimos 2 anos, principalmente por conta da chegada, da popularização, né, da IA generativa para as massas. Então, eu diria que quando eu vim aqui fazer o primeiro episódio,
eu não ocupava 10% do meu tempo falando com CISOs nos Estados Unidos a respeito de ameaças de IA, Sim. né? Ou do risco de usar, né? E, nossa, nesses últimos 2 anos, a agenda foi tomada por isso. E o quanto mudou, até mesmo se a gente for capturar episódios de 2 anos atrás, nós nem falávamos de inteligência artificial. É verdade. Verdade. Muito louco. Agora a gente tá pingando aqui toda hora, dando um ping nesse assunto. Exato. Faz Em sentido. todas as disciplinas de cyber tem algo em relação a IA, sabe? As boas práticas, se não foram reescritas, a grande maioria, Regulamentação. regulamentação. E a gente pode até bater um papo sobre isso, sobre essas diferenças que eu vi entre aqui e lá também, porque nem tudo que eu vi mudando por lá, nesses últimos 2 anos, eu vi que chegou aqui com a mesma, o mesmo peso, né? Então, principalmente na parte de governança de modelos, que é algo que a indústria regulada nos Estados Unidos tende a colocar um escrutínio maior. Então, tem aí umas nuances, umas diferenças, mas olhando o panorama como um todo, o cenário mundial, eu acho que todo mundo mais ou menos sofreu dessa disrupção de Sim. troca de prioridade por conta de IA generativa. Ô, Julião, eu gosto quando você fala dessas comparações, porque não só a gente, mas as pessoas que estão assistindo a gente, nos assistem aqui, vão querer saber como que tá esse depara de Estados Unidos, Brasil e mundo. Mas Estados Unidos por toda a potência e todo o significado que tem para... Referência em tecnologia. Exatamente. Uhum. O Gustavo falou um ponto importante. Há 2 anos atrás a gente não falava tanto desse assunto. Nesse exato momento, aqui no Brasil, muito se fala de Plump Spider, é o que tá pegando no Brasil. Isso, eu posso afirmar que grande parte dos CISOs está perdendo sono por conta desses movimentos aí relacionados ao Plump Spider. O que estava tirando o sono dos CISOs lá nos Estados Unidos? O que eles mais estavam comentando do ponto de vista de risco e tal? Como que estavam essas questões lá dos últimos acontecimentos que você viu? Eu acho que, para o CISO especificamente, as preocupações elas têm 2 sabores. O primeiro é a pressão externa, e a gente está falando de regulador, está falando de indústria que determina um padrão. Muitas vezes, nos Estados Unidos, o governo é obrigado a seguir os padrões da CISA, do NIST, e automaticamente o mercado privado vem junto, vem puxado junto, porque vende para o governo, né? Então, entra muito nessa parte regulatória, tá? Mas quando a gente fala de ameaças em si, aí a gente está falando principalmente de ter ferramental para combater o que está vindo. Então, vou dar um exemplo simples, né? Enxurradas de ataque por múltiplos agentes em IA geram, muitas vezes, uma quantidade de logs que é difícil de priorizar, né? Então, assim, como é que você vai combater algo numa velocidade em progressão geométrica, que é o uso da IA contra você, sem se beneficiar daquilo ali também? Então, muitas vezes a preocupação que eu via nesses talvez último ano, era nós já estamos vendo IA funcionar para projetos que não são de Secure Ops, né? Mas falta para a gente esse ferramental, né? E isso aí talvez vai muito do que os analistas de mercado, assim, a gente pega Gartner, Forrester, vão colocando como tendência também, né? Então, assim, você tem tudo que você tem que executar e você tem aquilo que você tem que se preocupar para os próximos anos. E é time to scope, né? Que a gente fala, assim, você tem um limite de pessoas e limite de dinheiro, né? Escolher o que priorizar, escolher certo, é talvez o que tira mais o sono, porque eu vi budget de IA sendo consumido sem que segurança se envolvesse, né? Então, Se sobressaindo, você diz sobrepondo, vamos chamar assim? Quando a gente pensa, por exemplo, em budget para você executar novos projetos que a empresa está determinando para um ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes a segurança entra como um componente sidecar. Vai ter que ter de qualquer jeito, mas não se imagina que você precisa... Vou dar um exemplo simples. Você precisa ter tokens para segurança.
Porque você vai precisar, para quem está utilizando Vibe Coding, Vibe Hacking, né? Onde a gente chega lá. Mas você precisa ter grana para isso, né? Então, assim, como é que você vai operar um sistema de segurança que você quer que ele esteja utilizando um modelo de LLM se você não tem budget para usar token? Você vai ter placas NVIDIA H200 em casa? Você tem um data center dentro de casa? Alguns até têm, chegam lá perto, mas o data center não vai ser usado para segurança, eu garanto. Então, vai ser usado para treinamento de modelo, para destilar modelo e coisas desse tipo. Então, acho que uma das questões que eu vi bem marcante aí é essa preocupação do nem direito a usar aquilo que está entrando para a companhia consumir, eu tenho. E aí, eu acho que é uma oportunidade grande de lembrar que tem casos de SecOps que você já pode executar sem inventar muito, porque tem muita gente ganhando grana para IA, para fazer projeto de IA, e depois é que vai pensar nos casos de uso que vai aplicar. Mas se você tem essa necessidade, provavelmente você precisa mensurar uma parte desse budget de tokens, de consumo de LLM, para você fazer o teu SecOps. Porque senão, você vai continuar, vamos dizer assim, tentando defender com faca numa briga que agora é com bala. Então, eu diria que essa é uma das... É desproporcional, né, velho? É desproporcional. E quando você fala de IA para SecOps, muitas vezes é assim, não importa o ferramental que você tenha. O token acaba, o combustível acaba. Você pode ter o melhor carro do mundo. Exato. Assim, você vai ficar no meio da corrida. Por quê? Porque no final das contas, você precisa de alimentar aquilo ali. Ou você vai pagar nuvem pública, ou você vai pagar um provedor, ou você vai pagar uma GPU, TPU para botar dentro de casa. Mas você vai precisar, porque agora não é só mais a questão nice to have, assim, é mandatório, você precisa combater na velocidade que te atacam, né? Ou pelo menos fazer threat hunting proativo, que é algo que dá para fazer bastante com IA também, né? Se você for ficar esperando alerta, né, velho? vai vir confirmação. É melhor você pegar no meio da cadeia, né? Então, essas são preocupações que se acumulam, entende? Até antes de passar pro Gu, tá rolando... Lógico que tem essa preocupação de budget que você comentou, mas ela ela é tão parecida com a do Brasil aqui, que a galera... Aqui eu vejo que tem muito investimento, às vezes em ferramentas por questões de compliance. Compra ali e deixa ali as ferramentas que a gente tem. Check, que o Gu sempre fala sobre isso. Ou lá eles tá sendo comprado ferramenta, tá usando, tá tunando, e aí a gente tá olhando para um outro tipo de problema tão avançado com relação a essa questão relacionada à grana mesmo, de investimento em ferramentas. Eu acho que tem algumas exigências que fazem com que eles tenham que investir mais. Né? Sim. Então, vou dar um exemplo. Existe um calendário. Quando a gente fala de criptografia, existe um calendário para você... o NIST mantém esse calendário, o programa de validação. Então, assim, os provedores, os vendedores de hardware, as nuvens públicas, elas submetem seus módulos criptográficos para uma validação, né? E aquilo ali dura por uma série de anos, né? Uhum. Então, assim, você fazer troca disso demora, porque você tem que provocar a indústria para trocar. Então, muitas vezes, a grana, ela vai vamos dizer assim, num serviço de nuvem que você tem que passar a usar, que suporte FIPS, né? Que é um padrão de processamento para informações americanas. E esse é mais caro, né? Então, assim, você não queria. E, sinceramente, talvez você nem fique mais seguro, mas é obrigatório. Então, você tem que fazer. Você é conduzido para aquilo. Você é conduzido para aquilo. Então, talvez nessa parte da conformidade, eu vejo muito... E, assim, fazer conformidade por fazer conformidade, eu tenho um sério problema com isso, porque quando a gente fala de estar conforme com algo, um framework, seja lá qual for, você está falando do mínimo. É o baseline, né? E muita gente encara aquilo como onde chegar, o estado da arte. Não, aquilo é o mínimo para você não ser medíocre. Entendeu? Assim, na verdade, assim, é o mínimo para você ser medíocre. Validador. Ali começa, né? Os teus requisitos mínimos para você operar. Se você vai ser mais seguro que aquilo, é teu diferencial de mercado, como é que você vai fazer e onde você vai investir. Mas quando você dá check em tudo num framework,
significa que você tomou banho e escovou os dentes. Você não fez nada. Você fez o mínimo, sabe? E é dali para frente que o diferencial começa. Então, assim, o que eu vejo de diferença até de custo é lá fora, muitas vezes você tem essa obrigação de fazer um investimento porque tem uma regulação ou tem uma normativa, né? E aí pode ser que você precise pagar mais o provedor de nuvem, pode ser que você precise contratar uma empresa de threat intel, pode ser que você precise pegar uma consultoria, ou vai ter um custo, um sem cost, assim, um custo afundado, que assim, você vai perder, você tem que fazer porque tem que fazer. E eu acho que talvez no Brasil esse peso regulatório, para quem trabalha com o mercado regulado, deve estar falando, mas no Brasil eu também tenho que fazer isso. Tem que fazer sim, eu trabalho com o mercado financeiro no Brasil há mais de 20 anos. Tem que fazer, mas não é nesse nível de exigência, entendeu? Eu ia perguntar sobre essa... Você está agora no Brasil já há alguns meses, você ficou muito tempo lá nos Estados Unidos. Essa questão cultural dos benchmarking que você tem feito aqui, em relação à maturidade. Lá você está falando que já está nesse nível, por conta de toda essa sua aproximação com gestores, líderes e CISOs. Como que você vê o nível do Brasil em relação à IA, essa maturidade em relação às empresas? O que eu vejo aqui? IA não é um assunto só de segurança, tem muitas áreas utilizando IA. E isso acaba reforçando a cultura da empresa porque eles acabam investindo e o pouquinho que sobra ali muitas vezes vai para a cibersegurança. Por exemplo, CX, que é automatizar atendimento com IA, os times de desenvolvimento e etc. Lá você diz que tem um viés muito forte para a cybersecurity. Aqui pode ser que ainda não, que nós ainda estejamos caminhando nesse sentido. Tem uma ansiedade, né? Mas não... Tem uma ansiedade, tem muitos líderes já falando, e alguns líderes já vieram aqui, mas não vejo ainda como algo mandatório, sabe? Que tá na raiz ali do role da pessoa. Para que segurança obrigatoriamente tenha que usar IA. Exato. Eu também não acho que seja mandatório lá, e não é, né? Assim, eu acho que se torna importante, de novo, porque você vai conseguir operar de maneira mais veloz. E tem outra coisa também que é o seguinte, muitas vezes é sobre volume e não sobre novos vetores de ataque, né? Então, assim, tem exemplos que muitas vezes são atores de Estado, né? Você está vendo governos fazendo... A gente tem um caso recente que foi investigado com um ataque de agentes usando Cloud Code, né, com várias etapas, um ataque que teoricamente vem do governo chinês, né, então sob investigação. Porém, o que a gente vê muito ali dentro são automações para dar mais velocidade em ataques conhecidos. Né? E aí, por conta disso, não é tanto sobre um novo vetor, é muito sobre o volume. Sim. E como é que você vai fazer para bater de frente com uma enxurrada de agentes que vem te escanear com 30 tecnologias diferentes por 20 endpoints diferentes? Como é que você vai segurar? Porque o ataque do cara é muito fácil. O cara bota um cartão de crédito na VPS, sobe 50 máquinas e vai gerando log lixo para você por um lado e te atacando pelo outro. E aí você precisa saber priorizar, saber se defender em cima disso. Então, eu acho que, de novo, eu ainda não tive tempo para ver o quanto que as agendas de segurança para a implementação de IA a favor da operação de segurança avançaram nesses 2 anos aqui. Mas é um mito achar que lá está mais avançado. E isso a gente vê bastante. Eu vi, por exemplo, uma coisa muito comum é ver a adoção de nuvem de um banco regulado no Brasil ser maior do que a adoção de nuvem de um banco regulado nos Estados Unidos. Por 1000 fatores. Tem clientes lá que têm dificuldade de ir para a nuvem porque eles não conseguem dar todos os checks de compliance interno ou do framework que eles decidiram. Eles não conseguem agradar o time interno de criptógrafos em relação aos ciphers que você vai estar disponibilizando para eles e eles não migram nada para a nuvem. Né? Estou dando a nuvem como exemplo porque é uma dos fatores que parece que toda vez que você vê um banco grande americano que tem alguma presença na nuvem, ele está usando mais nuvem que o banco brasileiro. Não tá, não necessariamente. É uma regra, né? Não necessariamente, muito pelo contrário. Muitas vezes você tem um legado muito grande de on-premises nesses caras, né?
E não precisa ser banco, assim, sabe? Pega o Facebook roda 90% on-premise. Assim, são números públicos, os caras têm data centers absurdos. Eles não estão contratando todos os provedores de nuvem, fazendo puxadinha aqui e lá. Então, eu acho que isso tem uma relação financeira, uma diferença, claro, o custo de ter o hardware, mas tem um componente aí muito de novo, muito peso, muito legado. E algo que a gente não traz. O Brasil tem vários, falando do setor financeiro, tem vários bancos incumbentes que têm essa morosidade para conseguir fazer projetos maiores, porque eles têm muitos tentáculos esticados em mainframes e coisas desse tipo, né? Quando a gente fala de um banco mais digital, e aqui a gente tem vários exemplos legais no Brasil, hoje já não se considera mais bancos digitais, viraram super apps e bancos grandes e tudo mais. Mas essa velocidade, o jogo brasileiro é mais ágil nesse sentido. Até para trabalhar, você sente que você precisa de mais contato, mais reuniões lá fora para poder botar para frente algo, porque não é só a figura do CISO, vai ter o BISO, né? Vai ter a figura do avaliador de risco, vai ter... Então, talvez vamos derrubar esse mito aí de que Brasil está atrás, porque não está. A gente tem outros problemas, né? A gente tem outros problemas, principalmente eu que estou no setor financeiro, eu olho assim, eu olho muito mais, o Brasil tem um problema de crédito do que um problema de serviços. Os serviços financeiros aqui são muito melhores. Você não tem ideia, pessoal. Você não tem ideia do que é comprar um carro lá fora, comprar uma casa lá fora. É de desistir. É muito chato. Muito chato. Quando eu fui comprar meu carro, o cara me pediu um cheque. Eu falei, bicho, o dinheiro tá na conta, eu te transfiro. Não, mas tem que ser cheque. Então, assim, às vezes a gente tem comprando o enlatado americano por muito tempo, a gente tem a visão de que é o estado da arte, é mais avançado e Interessante, não é cara. por aí, não. É aquela síndrome do vira-lata. Eu tenho até um case legal, Josu, você que é head de SOC. Eu tenho esse case prático que é basicamente a gente está utilizando o IA para ser o nosso N1. Então, eliminamos todo o trabalho que o N1 fazia em SOC, toda a questão de vulnerabilidades que a gente faz no scan, a IA avalia como N1, ela verifica se tem falso positivo, o que é realmente faz a para primeira ser tratado triagem com ali, N2, e aí a gente já consegue avaliar isso, funcionando alta performance, cara. Bom ponto. É um bom ponto isso daí que você falou, porque é um movimento do mercado, meu velho. Assim, a nova geração de analistas serem caras que codificam para criar prompts, para gerar inteligência, e o próximo step vai avaliar justamente o que a AI já está trazendo de inteligência. Exatamente. Até para desenvolvimento seguro, nós estamos fazendo isso lá. Ele já faz a primeira varredura de qualquer aplicação que a gente esteja desenvolvendo para ver se tem algum código malicioso, algum código colocado errado, sabe? Tá rodando local? Isso. Já Legal. facilita, cara. Em cima de um Olhama, alguma coisa assim? Cara, lá é o... Deixa eu pegar o nome aqui. Pode ir indo que eu já pego o nome. Enquanto o Gu tá pegando ali, o Julião, Cara, é sensacional isso. eu acho que, falando de case, né? Como ele comentou de um case, como que estão as coisas lá? E aí eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais pra frente, mas vai conectar, você vai entender. Tá. E aí tá um pouquinho fora da nossa pauta. Tá fora, mas tá dentro. Aqui a gente tá falando muito sobre vamos criar um agente que o agente vai lá e cria e faz a contenção de uma máquina. Vamos criar um agente de enriquecimento. Isso. A gente tá muito nesse caminho. Legal. Tem algum case que você viu funcionando fino assim, ó, filé, que você fala, cara, isso daqui é um puta case que foi criado um agente, eu participei, não sei, o que você pode compartilhar? Eu acho que teve uma evolução grande em termos de modelo aí nos últimos 2 anos, principalmente. Último ano, vai. Porque eu acompanho a inteligência artificial o dia inteiro. E eu acho que uma coisa que mudou nesse processo e que eu tô vendo que funciona bem como case é a separação, vamos dizer assim, você ter agentes e modelos específicos para tarefas específicas. Tem modelos que performam melhor para fazer análise de código. E tem modelos que performam melhor para escrever política de IAM. Sensacional. Então, o que eu estou vendo é que não existe
sabe, one size fits all, um modelão que você pega esse cara e fala, com esse cara, Vai resolver eu tudo. jogo um agente que faz scan, um agente que faz remediação, um agente que coleta, um agente que faz enriquecimento de log. Então, geralmente o que a gente está vendo é que... E muito de prototipar, muito de testar, né? Assim, muito de experienciar, de fazer experiência, aprender com a experiência de tentar mesmo. Então, assim, diferentes modelos, diferentes tipos de agente, separando eles. Então, eu vou pegar como exemplo esse ataque chinês que eu estava comentando. Se você for ler a estrutura da investigação que a Anthropic fez, você tem tipos de agente para fazer o scan numa primeira fase, fazendo um trabalho específico, e eles tinham outros tipos de agente para fazer a análise de vulnerabilidade do que eles encontraram, e um outro tipo de agente para fazer movimentação lateral. Então, Para várias fases do ataque ali. e a coisa muda, né? Então, por exemplo, não sei se vocês acompanharam isso, mas o ChatGPT, o modelo mais caro dele, que é aquele Pro, que você paga $200 por mês, ele acabou de ser passado em termos de performance para cyber e para coding pelo Opus 4.6, que é um modelo que você consegue pagando uma mensalidade ali no Anthropic, no Claude, né? Então, tem um monte de gente cancelando o ChatGPT aí porque não sabe que, pô, vou gastar $200 para usar um negócio, se eu consigo gastar 20 para usar outro que performa melhor. E aí entram as decisões, né? Performa melhor, mas você tem quantos tokens para rodar? Porque você vai ter que separar os agentes e talvez isso te dê um overhead maior de consumo, né? E quais são as integrações que você vai precisar fazer por baixo para economizar esses tokens? Hoje em dia, por exemplo, lá fora fala-se muito sobre... No início, tipo, ano passado, a gente falava de prompt engineering, hoje a gente fala de context engineering, né? Porque você faz um prompt para ter um resultado muito bom, mas você faz um bom contexto para que você consiga fazer aquilo ali, tudo que você precisa estar dentro, subir para o LLM, né? Então, assim, se você não fizer uma engenharia de contexto boa, você vai ficar ocupando a tua janela de contexto com coisa que não precisa para aquela atividade especificamente, né? Então, assim, são ajustes que a gente está vendo acontecerem muito, muito rápido. Então, o cara tem que estar pronto para, assim, eu estou usando, sei lá, eu estou usando o modelo da OpenAI, o GPT é muito bom, aí de repente sai o Claude e, bicho, tá mais barato e melhor. Então, assim, você já tem que ter a habilidade de, eventualmente, trocar o modelo que está embaixo do capô. E isso volta para uma questão que nos Estados Unidos acontece, que aqui não acontece, que é a governança de modelo, que é obrigatória, né? Então, lá, por exemplo, existe uma normativa do FED e do NIST, é do FED, a normativa SR11-7, que ela exige que você faça Model Risk Management. Então, você tem que fazer gestão do teu modelo. Mas por quê? Porque eles têm medo que o modelo tome uma decisão bancária errada. Então, tem uma gestão em cima de cada modelo. Você tem que ter um inventário do modelo que roda, do tipo de modelo, como que foi treinado, que dado que foi... Você faz um mapeamento assim como faz para um determinado ativo hoje, mas para um LLM. Isso, e eles são obrigados a manter isso. Aí você vai para SaaS, que você não tem... A pessoa te entrega uma API e usa IA por trás, mas não tem um compromisso com o modelo. Porque se mudou do GPT, o Claude é melhor, ele vai trocar, vai virar chave para te entregar uma resposta melhor na API dele. Só que aí você tem que avisar o cara também. Então, assim, olha que chato que é. Você tem que ter um processo para avisar o teu cliente que você vai mudar o modelo que você usa por baixo do seu serviço. E isso inclui serviço de nuvem. Então, muitas vezes, eu falando com CISOs nos Estados Unidos, eu tinha que sentar, abrir e explicar, olha, o que a gente usa de machine learning e IA embaixo desse serviço de nuvem, ele hoje é assim. Hoje ele é assim. Né? E aí o cara vai fazer o inventário dele e aí o time de produto lá da Amazon vai trocar eventualmente porque tem um modelo melhor, está performando melhor, entendeu? E não existe necessariamente essa obrigação de manter modelo, não tem isso. Então, entende que a complexidade sobe? Sim, sim. Porque você precisa trazer para dentro algumas exigências como essa, entendeu? E o mercado balança bastante, né, com relação...
Muito. Isso é um negócio de 2011, porque é Machine Learning, o SR 11.7 é 2011, mas assim, é Machine Learning. Então assim, tá dentro de IA e vai ter que ser feito do mesmo jeito. Muito bom, velho. Entendeu? Um dos assuntos que mais tem crescido, a gente já falou aqui com o professor Ed. E aí, rapidinho, é o Dependabot, que tá auxiliando a gente. O Dependabot é do GitHub e o Llama é do Meta AI. O Dependabot tá auxiliando muito a gente nessa parte de desenvolvimento seguro. Quanto computing? Lembra, o professor Ed aqui falou? Ainda era um sonho. Eu queria saber, Júlio, de você, como esse assunto tem sido tratado no dia a dia, principalmente lá nos Estados Unidos, que é uma referência. Eu acho que a parte de computação quântica, principalmente no que diz respeito a padrões de criptografia para não correr o risco que hoje é um grande risco, né? Então, assim, trocando em miúdos, o que a gente está falando? A gente está falando que a hora que sair um computador quântico, ele pode ser capaz de quebrar a criptografia das coisas que a gente tem hoje, né? Na hora que sair, eu quero dizer, na hora que ele estiver acessível, né? Se você for pegar a estimativa, o pessoal fala que ele vai estar acessível entre 2030 e 2035. Os institutos de análise, em geral, setam ali. 30, 33, 35. E aí, assim, não está muito longe, né? E para você trocar um padrão, como eu falei, para você trocar um padrão criptográfico, demora décadas. Você não está falando de troca em 3 meses, assim, demora décadas. Por quê? Porque você tem uma compatibilidade a manter. Então, assim, o que está na agenda dos CISOs, pelo menos os americanos com quem eu trabalhei nesses últimos anos, em termos de computação quântica? Upgrade para TLS 1.3. Por quê? Porque qual é o negócio? Quando você tem TLS 1.3, você tem a possibilidade de fazer chave híbrida, e hoje você já tem padrões para essa negociação de chave híbrida, que é o quê? Você usa o padrão que a gente tinha conhecido de PKI normalmente, e aí embute ali um padrão que é resistente, né? Uma cifra que é resistente à computação quântica, né? Então você faz uma troca de segredo já com um poder, por exemplo, TLS 1.3 é meio que obrigatório para fazer isso. Dá para fazer um puxadinho no ponto, mas o 1.3 resolve essa parte da troca, né? Do segredo, né? Da negociação de segredo. E aí diminui muito o risco para que você caia naquele golpe do collect now, decipher later, que você pega agora que você... principalmente governos fazem isso. Não são empresas fazendo isso, não, tá? A gente tá vendo, que a gente vê lá fora são governos fazendo isso. Então, assim, capacidade de coletar dado mesmo e guardar, porque, assim, a questão é, hoje você já consegue ativar serviços de nuvem, inclusive, que tem cifras resistentes à computação quântica. Tá? Então tem MLCAM, né? KM, né? Assim, Module, Lattice, Base, Key Encapsulation Mechanism, um negócio assim, gigante. Mas enfim, significa... Mas isso é uma suposição, desculpa. Não, isso já tá, o OpenSSL, acho que é 3.5 para frente, já suporta cifras resistentes a... Rodando, né? Tá rodando, assim, se o serviço de nuvem você roda lá, já tem. Um API Gateway tem isso. Muitas vezes, quando fala de serviço de nuvem, você não tem a possibilidade de selecionar, você só seleciona versão de protocolo, você não seleciona a cifra dentro do protocolo, né? Você usa Security Profiles e tal, mas não é a mesma coisa que você poder ir lá ativar e desativar. Então, assim, nessa parte, o CISO americano, ele tem muito na cabeça de eu quero me livrar de tudo que vai dar vermelho no relatório, CBC, dá vermelho no relatório, o cara roda um Qualys lá e bum, aparece CBC, tira, não quero. SHA-1 dá vermelho no relatório e muitas vezes é falso positivo. Por quê? Porque SHA-1 no relatório não significa que o cara está usando SHA-1 para assinatura. Ele usa às vezes para verificação e muitas vezes, e aí eu que vim da Amazon, posso falar lá, não se usa para assinatura, se usa HMAC SHA-1, mas sai SHA-1 no relatório. E aí dá vermelho, que eu tenho que explicar e tal. Então, assim, é um trabalho chato de garantir que o inventário de cifras esteja em dia para se proteger dos riscos de computação quântica. Eu vejo que a gente já pega isso meio que pronto. Porque eles brigam, definem os padrões, sobe para uma plataforma de nuvem ou sobe para um OpenSSL, você implementa o OpenSSL e já está lá. Você usar um serviço do provedor de nuvem já está lá. Então, tá por aí, tá nesse caminho. É TLS 1.3. 1.3. E aí tem muita gente, assim, o principal
principal coisa, assim, principal giveaway, saiu daqui, o que você vai fazer? Faz inventário de TLS. Faz inventário do seu TLS. Garanta que você está usando 1.2 no mínimo em tudo que é lugar. Eu diria, força aí para o 1.3. A questão 1.3 muitas vezes é que você, sei lá, você vai utilizar um serviço e o endpoint daquele cara ainda não suporta. E aí é teu papel também você, poxa, meu provedor, vamos subir isso aí, porque eu quero poder me beneficiar de cifras mais seguras. E aí a gente vai escalando isso daí. Mas 1.3 vamos dizer assim, é onde você tem que estar, até para começar a se beneficiar desse tipo de mecanismo, né? De troca híbrida, de chave e tudo mais. Da onde surgiu assim? Até eu sou leigo nessa parte. Muita gente tem falado de cifra, ainda mais do potencial que ainda precisa ser descoberto da computação quântica. E aí a galera já joga o 1.3 como uma possível solução para que não seja decifrado essas cifras. Da onde surgiu que o 1.3 é realmente Então, eficaz? é porque a principal diferença ali é que o 1.3 ele adiciona a possibilidade de, na hora de calcular a chave, porque na verdade isso só afeta criptografia assimétrica, né? O teu dado cifrado localmente ali não vai ser, não vai correr esse risco, né? Assim, não é at rest criptografia. A gente está falando de PKI, de RSA, a gente está falando de infraestrutura de PKI. E aí sim, isso é um risco, por quê? Porque durante a comunicação a pessoa captura, guarda e lá na frente com o computador quântico consegue quebrar a chave que foi usada como segredo para estabelecer aquele túnel. Entendeu? Sim. Então, o TLS 1.3, ele vem com uma coisa a mais, que é essa possibilidade de fazer negociação de chave híbrida. Chave híbrida significa que uma parte dela vai ser utilizando um MLCAM, tem outras, eu esqueci, tem mais 2 padrões agora, mas basicamente são padrões que te permitem encapsular, um mecanismo de encapsulamento de uma chave, para que esse encapsulamento seja o que resiste ao computador quântico. Então, assim, tá usando o OpenSSL, dependendo da versão, ele já está lá. Você só precisa ter certeza que quando você estabelece o canal com aquele endpoint que tem o OpenSSL rodando, você está em 1.3, senão não vai funcionar. Então, senão você não vai ter a negociação híbrida, entendeu? E assim, eu não sou criptólogo, eu não sou Sim. matemático, mas obviamente assim, isso fica muito claro. E essa parte criptográfica acaba entrando muito na agenda também pela computação confidencial, né? Então a gente está falando não só de proteger o dado que pode ser coletado e usado depois, mas proteger o dado enquanto ele está sendo usado. Então, hoje em dia, principalmente com o IA, quando você faz treinamento de modelo e você usa dado regulado, você é uma indústria da saúde ou você é financeiro, seus dados são regulados, você não pode sair distribuindo para qualquer um. Então, assim, você precisa ter uma forma de que eu vou destilar, vou treinar um modelo sem abrir os dados. Isso acontece muito lá. Então, aí a gente está falando de homomorfismo, a gente está falando de, basicamente assim, já resolveu a criptografia de trânsito, já resolveu a criptografia local, at rest, e aí agora, finalmente, a gente está fechando o gap como mundo, resolvendo a criptografia durante o uso, né? Então, a coisa está em uso, mas ninguém consegue ler. Obviamente, o enclave consegue ler, né? Para que você consiga fazer projeto do tipo, eu tive um cliente que ele era muito bom em fazer modelo de machine learning para tomada de crédito. E o outro cliente, ele tinha a base, ele tinha o código dele, mas ele não podia ter acesso ao algoritmo desse primeiro cara. E ao mesmo tempo, esse cara que tem um algoritmo para vender, ele não pode ter acesso à base. Então, muitas vezes são estabelecidos, vamos dizer assim, espaços que não são air-gapped, tá? Mas são espaços onde você tem um enclave. E aí tem tecnologias, na Amazon tem Nitro, Intel tem SGX e tecnologias para você poder fazer o uso daquele dado cifrado. Ele está cifrado ainda e você consegue usar ele como morfismo, né? Então, esse é um conceito que conecta muito com aquela ideia do NIST de minimizar a exposição. Que um auditor pode chegar e falar assim, poxa, mas você podia ter minimizado a exposição? Você podia ter colocado isso no enclave? Então é importante saber que isso existe. Quem que tá usando? Você acha que tá usando? Que dá pra falar, cara,
O setor usa e... O setor não, né? Então, hoje quase todo mundo usa. Porque que acontece? Eu vou pegar um não, exemplo. Mas não só usar. Eu tô falando usar do ponto de vista... Ali. Exatamente. Muitas vezes usa sem saber. Esse que é o ponto. Porque se você pegar... 6 anos de Amazon. Vamos usar um exemplo da Amazon. Se você pegar... Você acha que usa sem saber? Claro, porque quando uma Amazon trocou o Hypervisor pelo Nitro, as EC2 que nascem, ou seja, a gente está falando da máquina virtual que vai rodar em cima do hardware, essas máquinas virtuais já vão nascendo desde que ela tornou Nitro o novo padrão, né? Essas máquinas virtuais elas já nascem em cima de uma infraestrutura que faz computação confidencial, que tem uma placa separada para rede, tem uma placa separada para fazer a otimização de memória. E às vezes a pessoa nem sabe, mas ela está usando a infraestrutura que já tem computação confidencial. Aí se ela vai usar um caso de uso desse mais complexo, que bota o dado no meio e faz inferência ou faz uso daquilo ali compartilhado, é outra história. Aí eu não tenho um número para te dar, mas é pouca gente. Quem faz muito isso? Quem tem inteligência de mercado. Uhum. A pessoa tem um modelo, a pessoa tem... E às vezes não é um modelo de IA generativa, tá? A gente está falando de um modelo de machine learning tradicional. E o outro tem o dado, e aí você precisa disso, entendeu? Por exemplo, como eu falei, você vai fazer um treinamento de um LLM usando dados que são regulados, você não pode fazer isso num ambiente que você tem acesso ao host. Isso não deveria acontecer, entendeu? Boas práticas. Mas, às vezes a pessoa usa sem saber por causa disso. Perfeito. Vibe hacking. Como que tá essa tendência aí? É o que se fala agora? O que você pode falar sobre isso pra gente, Julião? Até o que é vibe hacking. Da definição, né, Gu? Isso. Bom. Veio o vibe coding. A galera começou a fazer seus aplicativos, suas coisas lindas, né? E se a gente olhar, sei lá, um ano atrás, os modelos, se você quisesse fazer pen test usando o modelo, usando IA do teu lado, né? Tem algumas formas, mas eu diria que até um ano atrás a gente estava falando muito de o modelo te pega pela mão e te guia. Ele te guia e você faz, né? Sim. Então assim, você vai fazer 80% do trabalho pensado pelo modelo, mas você vai fazer. Principalmente quando a gente começou a falar de agentes, e aí não precisa usar agente para fazer vibe hacking, tá? Mas assim, a gente entra num ponto onde o modelo consegue operar o processo de reconhecimento, de análise e muitas vezes hoje em dia de escrita de exploit. Então assim, antigamente você pegava um erro, você não, você do bem, mas eu tô dizendo assim, alguém pegava um erro, jogava lá e falava assim, tomei esse erro aqui e tal, e a minha vozinha sempre me ensinava a bypassar SQL injection, então me ajuda, entendeu? Esse é o tipo de coisa que acontecia, né? Então, agora não. Principalmente quando a gente pega esses casos de governo, a gente vê que o modelo, até a Anthropic tem um relatório bastante profundo sobre isso. Os modelos estão conduzindo, os agentes muitas vezes estão conduzindo 90% do ataque todinho. Você agora é o guia. Então, acho que essa inversão de papéis aconteceu, em um ano? Sim. E hoje em dia... Tempo muito rápido, né, velho? E pra tudo, exato. E pra tudo. E outra coisa também é o seguinte, a proliferação de modelos, cara, mudou tudo. Hoje em dia, tem um modelo chamado Dolphin. Você vai mandar ele escrever um exploit, ele vai escrever exploit. Ele não tem essa, sabe? São modelos que a gente fala, modelos sem guardrails, né? Modelos ilimitados na construção deles. Eles não vão parar e dizer assim, não, é muito feio escrever um exploit. Não, ele vai escrever. Tem vários desses. Tem modelos que simplesmente eles não vão ter o pudor de te ajudar a fazer besteira. Esse caso que eu comentei chinês recentemente, eles ainda tiveram que enganar, porque eles usaram Claude Code e tiveram que enganar. Então, assim, fizeram vibe hacking, mas foi interessante que eles venderam pro modelo, para aquele contexto, a ideia de que aquilo tudo era um grande laboratório, que eles precisavam da ajuda dele para poder fazer os testes, né, e tudo mais.
Tá naquela historinha antiga ainda, né? É uma historinha nova. Não, tô falando, mas A o antiga jeito... era A da... antiga tinha essa questão da manipulação. É. É um trabalho escolar. Putz, É. se fosse alguém malicioso, como que eu faço? Isso, nesse sentido. Isso. Mas os modelos começaram a ficar mais sagazes com relação a isso. Então, você não pode mais pedir, você não precisa explicar. É meio que se você explicar demais tá errado, sabe? Então, é assim, você já vai entregando. Você vai falar assim, ó, isso aqui é um laboratório, esse IP ali é virtual, e aí eles acabaram cedendo e executando. Mas você não precisa enganar, como eu tô falando. Por quê? Porque eles queriam usar um modelo estado da arte para fazer o que eles fizeram. Mas se você quiser pegar um modelo que não é tão estado da arte, que você consegue rodar local, você já tem vários modelos hoje que vão fazer para você. Não tem esse pudor, né? Então eu acho que o Vibe Hacking tem essas duas coisas. Primeiro, teve a inversão do papel e também teve a chegada desses modelos, cara. Porque hoje em dia você tem MCP de Kali Linux, né? Isso, assim, isso já ajuda pra caramba. Mas em cima disso você ainda tem um modelo que te faz o que você quiser. Então, assim, que vai topar fazer besteira, né? Então eu acho que o Vibe Hacking só vai aumentar. Porque, no final das contas, a gente vai ver mais gente utilizando para fazer troubleshooting, aprendendo a usar no dia a dia e também para fazer pentest, né? Sim. Eu vejo que além, Júlio, e aí eu quero até fazer essa pergunta mais externa à nossa bolha de cibersegurança, porque hoje tem diversos agentes de IA que estão nos computadores e celulares de várias pessoas. E eu digo de pessoas, usuários comuns aí, minha tia, sua tia, utilizando o IA para agendar reuniões, para marcar os seus compromissos. Cloudbot. Exatamente. Como que você vê essa crescente aqui, principalmente no Brasil? Porque eu tenho conversado com pessoas de várias idades e elas falam, cara, eu já vi uma pessoa no consultório médico. Olha, agendar consulta mês que vem no horário X, já vai para a agenda dela, tá tudo conectado. E esse agente já sabe toda a rotina dessa pessoa. Vocês chegaram a testar o Cloudbot? O Cloud ainda não. Não. Cara, assim, é louco, é surreal, coisa surreal. Porque acho que primeira provocação é, senhor Ciso, você já fechou a porta no EDR do Cloudbot hoje? Porque se você não fechou, acho que é 18, alguma coisa. Procura aí no buscador. Fecha. Porque assim, Shadow AI tá aí. A galera instala esse negócio rapidinho. Então assim, joga no teu EDR que essa porta tá fechada, que você vai descobrir que já tinha gente usando dentro de casa. E o problema disso é... O problema de você ter esse poder na mão é que aquilo ali tem acesso ao que está rodando naquela instância. Então, assim, eu faço meus testes com... era Cloudbot, virou OpenClaw, né? Virou Cloudbot, virou Multibot, virou OpenClaw. E esse OpenClaw, esse cara, ele tem acesso a tudo que roda naquela instância ali. Assim, você acaba dando para ele... Esse cara, para mandar essa mensagem... Ele teve acesso, ele precisou dar ao modelo acesso à mensageria que ele usou, sei lá, Telegram ou WhatsApp. Sim. Precisou dar ao modelo acesso a um transcriber. Então, assim, tá usando Whisper, tá usando alguma coisa para pegar a voz e transformar em áudio, entendeu? Olha só, cara. E aí, para ele fazer esse tipo de coisa, ele precisa ter um monte de acesso também. Então, assim, o que as pessoas estão fazendo de errado? As pessoas estão dando a sua identidade pro bot. E elas deveriam criar uma identidade para o bot. Perfeito. Entendeu? E aí você trabalha de maneira que, assim, o bot tem o próprio e-mail, o bot tem o próprio Telegram, o bot tem o próprio Discord, e aí você trabalha em conjunto com ele, porque... Uma transferência de responsabilidade. Acho que 80%, assim, eu não gosto de chutar número, mas eu vi alguma coisa em torno de 80%, 85% dos skills de Cloudbot que estavam disponíveis eram maliciosos. E o skill mais usado, que era um de auto-updater, também era malicioso. E teve gente escrevendo skill para esses caras só para testar. Assim, teve um pesquisador que fez um skill que bombou e ele só dava um ping no endpoint dele e ele mostrou, cara, eu tinha isso aqui tudo de acesso, porque o meu bot me dá um reverse shell se eu quiser. O meu skill. E no final das contas as pessoas não têm noção da quantidade de camadas que a gente está falando. Então assim, como eu falei, começa fechando o endpoint ali, porque se o cara tá rodando dentro da tua empresa... Ele está rodando numa máquina que provavelmente tem as chaves SSH ou as credenciais dele, ou
o password manager dele. Então, Shadow AI pesadíssimo, pesadíssimo. Assim, eu vejo isso piorando porque os modelos estão ficando menores, mais portáteis, está ficando mais leve de rodar isso daí. Exato. Então, Cara, muito é cuidado. muito louco. Muito cuidado. Tá na boca da galera, velho, Sim, esses Tá. eventos assim, sabe? E é uma tendência de normalidade, né? Uma loucura. Exato, porque facilita a Sim. vida do pessoal. Mas Sim. eles não estão vendo que, por exemplo, nessa aí do banco, eu até perguntei pra pessoa e comecei a testar. Quando você vai configurar ela no teu WhatsApp, aparece, olha, eu preciso de uma integração com o teu e-mail, sendo Yahoo ou Gmail, e ele consegue ler todos os seus e-mails, pô. Sim, sim. Ele tem acesso à tua agenda e todo o teu e-mail. Então, Porque assim, para mandar facilita um, sobre você. Sai varrendo tudo. É. para mandar um e-mail, ele precisa ter acesso. Então, assim, muitas vezes as pessoas usam os skills, então assim, eu vou integrar com um Gmail. Não, primeira coisa, não integre com o WhatsApp um negócio desse. O WhatsApp não é feito para isso. A sua conta pode ser bloqueada. Eu sei de gente que teve a conta bloqueada. Faça isso com o Telegram, que o Telegram tem toda a estrutura de ter o botfather lá. Você consegue criar um bot rapidinho, ele gera token para você, você entrega pro bot, tá tudo certo. Aí, dica Júlio TechSec. Ou usa o Discord. Mas assim, integrar com o WhatsApp, cara, esse negócio de criptografia fim a fim de WhatsApp não funciona para empresa, tá? Fim a fim, quando você tem essas ferramentas, muitas vezes, que fazem a gestão dos chats de WhatsApp da pessoa, aquilo ali tem uma empresa que está acoplada, né, com acesso à tua sessão de WhatsApp. Então, não é você e a pessoa que está falando, não é fim a fim. Tem um parceiro conectado ali. Então, muito cuidado com isso, principalmente para não perder a conta, porque não tem saque para reclamar. Perdeu, bloqueou, Já era, perdeu. Não tem, você tem que trocar de número. Então, assim, não usa no WhatsApp, eu diria. Eu não conectaria no e-mail pessoal. Eu testei bastante. O negócio é sensacional. É muito legal. Você poder dizer assim, pô, monta para mim um relatório todo dia de manhã, 5 horas da manhã, com as principais notícias que rolaram nos últimos 24 horas. Resume aquilo ali e me entrega no Telegram. Isso é louco, velho. Cara, isso é sensacional. E tem um esquema do Heartbeat também, porque não é só Chrome, né? Tem o Chrome e tem o Heartbeat. O Heartbeat não está agendado, você pode botar ele para fazer outras coisas. E esse bichinho aí, esse tal de CloudBot, detona token. Detona token. Tá comendo a conta da galera, vai $25, $25, $25. Então, geralmente o pessoal faz o que? Eu vou rodar um modelo local, pô, bem menos poderoso e tal. E aí vai pro CISO. Vai chegar uma hora que o CISO vai precisar de token também. Porque como é que você vai experimentar aquele negócio? E aí a gente volta para aquela historinha do... Se você tá olhando o retrovisor e não separou o budget para consumir IA, né, como o cara de segurança pro ano que vem, vai faltar gasolina pro teu carro, por melhor que ele seja. Excelente. Cara, CloudBot. Eu tô perdido, hein? Eu não acessei ainda isso. CloudBot. Já tô anotando aqui, meu. A gente pode trocar bastante dessa sobre isso já. Nossa. Que eu já brinquei nesse bicho. Nossa. A porta dele é 18789. 18789. Boa. Faça isso, porque Tá aí, tá divulgado. Boa. ele sobe um listener local lá para você acessar via web e poder mexer nele via web, né? E aí tá no Shodan. Você vai no Shodan, bota essa porta aí, você vai achar um monte de gente. Então esse é o problema, né, do Shadow AI. Poxa, me ajuda pra caramba, tá? Mas qual é o endpoint que vai estar Pra exposto? que você tem usado hoje AI, Julião? Cara, eu uso pra tudo e eu troco modelo dependendo da função, assim, pra tudo que eu Prática, digo. programação, estudo. Para estudo, muito para estudo, para vibe coding, né? E aí, para fazer, por exemplo, testes de resposta a incidente com diferentes modelos para entender. Tem modelo que vai alucinar na hora de escrever uma política de IAM dessas on the fly, vai alucinar. E tem modelo que, mesmo sem os MCPs certos, ele vai conseguir se virar. Aí você encaixa o MCP certo, poxa, voa. Essa é uma coisa que mudou também. Antigamente, quando você protege um sistema tradicional, é um sistema determinístico, né? Você sabe o que ele vai fazer, mais ou menos, você sabe para onde ele pode ir, ele tem uns limites ali, você sabe o que pode dar errado. Um sistema usando o IA, né, um workload que roda em cima de IA, ele é probabilístico, então você não tem muito controle do output que vai sair dali. Você pode fazer um pedido, ele te entrega uma coisa, você faz o mesmo pedido, ele te entrega diferente, né? Sim.
E aí, hoje em dia, a gente já tem um pouco mais de consistência em termos, principalmente de geração de política. Então, assim, se pedia para o IA fazer a geração de política antigamente, pô, ele ia inventar uma política de AM, ia inventar ali um parâmetro que nem existe, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia você tem processos de validação acontecendo, tem o MCP para entregar a documentação. Eu uso muito para testar as capacidades de Red Team dos modelos, menos de Blue Team. Por quê? Porque aí eu acho que você precisa ter infraestrutura para defender, entendeu? Eu tenho meu site, eu tenho meu e-mail, minhas coisas rodam nos meus domínios pessoais, mas eu não tenho um site mar aberto que me traga, que me torne alvo. Você testa mais o campo de... Eu vou de sniper ali, assim, vamos ver como é que esse cara performa para escrever esse exploit, vamos ver como é que esse cara performa para fazer isso ou aquilo, entendeu? E aí é nessa que você acaba pegando, lendo os relatórios. Muitas vezes eu uso muito para sumarizar a coisa, assim, cara, sai relatórios interessantíssimos da Anthropic, é muito boa de paper, tá? Muito boa. Eles postam mesmo as falhas, então isso é bem legal. E aí eu acabo pegando vários relatórios desse, consolido e, enfim, faço... Cara, que massa, né, velho? Esse assunto é muito massa, porque... Antes a gente falava muito de... eu não quero IA porque IA vai me acomodar, lembra? Falamos disso já aqui. Sim, sim. E eu vejo o quanto eu mudei em relação a esse período do medo e da insegurança em relação a IA para IA nossa parceira no dia a dia. E teve um momento de estado de negação, pô. Foi. Né? Do mercado. Teve. Ah, não. Eu acho que a dualidade de ter que decidir se quem é melhor é você ou a IA é que bagunçou tudo. Exato. Assim, pelo que eu tenho lido, até onde eu entendo, o melhor é a associação. É o humano mais IA. E, assim, não é de agora. Assim, se você pegar IA disputando jogo de xadrez lá atrás, já era assim. O melhor cara, às vezes ganhava, às vezes perdia, mas o cara bom com a IA do lado era imbatível. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente está saindo de uma época de olhar IA como... não é útil. Já estamos naquela época de sidecar, né? De assim, pô, é minha parceira aqui, eu uso para as coisas. A gente precisa dar o próximo passo, eu acho que é poder falar abertamente sobre como que essa IA pode ser uma extensão do teu time. Sim. Né? Assim, os clientes lá fora, as empresas grandes, elas têm times de engenharia de IA. Então você tem o arquiteto e tem o arquiteto de IA. O arquiteto de IA vai ser envolvido por um projeto que não necessariamente é com o time de machine learning, vai ser um projeto lá do marketing e tal. Mas o pipeline, tudo isso que é um pouco diferente do tradicionalzão, né? Principalmente que envolve inferência. Então, esse é outro ponto. Quando você usa um serviço de nuvem, muitas vezes a inferência não acontece na tua casa. Sim. Sabe, você usa um serviço ali, você tem o seu dado e tá tudo rodando no meu VPC, pô, mas na hora de jogar na GPU, filho, não tá no teu VPC. Tá numa conta gerenciada pelo provedor de nuvem. Verdade. E aí, não tô dizendo que é inseguro, aí você tem aquele trabalho de buscar, fazer teu due diligence, né? Buscar todas as evidências de que o trust boundary não ser do seu domínio, não é você que é o dono daquilo, você precisa ter certeza que tá bom, você precisa ter certeza que tá funcionando direitinho. E aí entra em questões até, hoje em dia, muito forte de geopolítica, de você ter que banir um país ou outro, porque você não quer que o seu dado seja processado num país que não é teu aliado, né? E isso é um ponto que pega bastante lá fora também. Você falou algo muito forte, cara. Eu anotei aqui. E agora nós estamos com um livro de notas, com um caderninho de notas aqui, pessoal. Eu tô achando isso máximo. Você viu? Eu quero saber, eu tô curioso para ver o que você As pessoas estão dando a sua identidade pro bot e isso deveria ser diferente. Fala um pouco mais sobre isso, cara. Olha a potência. As pessoas estão dando a sua identidade pro bot e nós deveríamos criar uma identidade pro bot. Acho que dá para separar pessoa e empresa. Então, assim, pessoa quer usar um assistente de IA. E aí, o principal problema que eu vejo é justamente você over agency, dar acesso demais para esse cara. Então você dá para ele a possibilidade de mexer no teu calendário, mexer no teu e-mail, e aí no final das contas vem uma atualização, um skill que precisa usar um componentezinho ali, sabe? E esse componentezinho
te bota em risco. Então, eu acho que para a pessoa, o principal ponto é esse, assim, quando a gente pensa em o que eu vou dar acesso para o bot, cara, você está correndo um risco muito grande de entregar para um projeto que está em início. Eu não vou falar que ele é inseguro porque ele é open source, não, pelo contrário, eu sou muito para open source. Mas o volume de skills e de coisas que você pode usar está tão rápido, tão grande, que isso vai trazer um risco. E aí, quando a gente fala de empresa, aí eu acho que o papo é diferente. Aí é sobre... tem um conceito que fala de Model as Identity. E por exemplo, você fazer tracking de uma decisão que você tomou, assumindo uma role ou não, é muito fácil, porque você tem um usuário, tem uma credencial, dá para fazer o tracking, legal. Como que você faz o tracking de uma ação que um agente tomou, iniciado por um modelo que várias pessoas estão acessando? Então tem um conceito que é o de propagação da identidade, que é muito importante, porque o Gus fez um pedido para o agente, o bot recebeu, o chatbot, o modelo recebeu, tomou uma ação, agêntica ou não, e essa resposta, a gente pode perder a rastreabilidade que foi você que iniciou. Ah, sim, entendi. Então, assim, a gente precisa ter essa visibilidade que o modelo, quando ele está tomando ação, ele precisa ter identidade, ele precisa ter rastreabilidade de quem iniciou aquela ação, aí a gente fala de propagação de identidade, você conseguir empurrando sua identidade para frente, né? Tipo, antigamente botava o header do IP interno, né, para saber quem é que fez a solicitação. É tipo isso, gente. Não é muito mais difícil que isso, não. Só que é algo novo. É algo que a gente não estava pensando tanto assim. Então, para a pessoa, não dar o acesso da tua vida. Para a empresa, lembrar que você precisa tratar aquilo ali como uma identidade que você consegue rastrear e consegue chegar até quem fez aquela solicitação inicial, entendeu? Eu vou precisar de um inventário de usuários e esse agente ser um usuário dentro do inventário. Não necessariamente um inventário, a coisa tem que ser mais on the fly, tem que ser mais orgânica, mais viva, né? Menos estática. Sim. Ela é dinâmica, então... um inventário dinâmico, talvez. E a gente está falando de propagação de identidade, vai muito nessa linha, entendeu? E aí entra assim, a gestão de risco disso, no sentido de, como eu falei, probabilístico, né? Se numa dessas, você pediu uma ação ali e aí o modelo decidiu que a ação que ia ser tomada é mandar um e-mail para todo mundo que está na base, entendeu? E aí vai pegar o teu disparador e vai meter ele na lista de spam, sabe? Então, esse é o tipo de risco que a gente não tinha tanto antes, porque essa decisão louca de, então tá bom, então vamos disparar o e-mail para todo mundo, a decisão do modelo, não a decisão sua. E é probabilística, ela não é, ela pode acontecer diferente na segunda vez que você pedir, né? Não é rastreável, né? Até é rastreável, mas a questão é como é que o modelo vai se comportar de maneira diferente, Sim, então você precisa saber que você tem que se antecipar, porque o software ele pode acabar fazendo algo, né? O workload pode acabar fazendo algo que você não tinha planejado. Vai fazer threat modeling de IA é loucura por isso, entendeu? É complicado, porque uma aplicação determinística, você fala assim, o que entra aqui é isso, o que entra aqui é isso, o que sai aqui é isso, sabe? Entra carne, sai linguiça, entra carne, sai linguiça. E agora não. Ô, Julião, saindo um pouco desse universo que a gente tá aqui, e até colocar uma polêmica / não polêmica. Sempre que Existe uma situação aqui no Brasil das pessoas que vão para os Estados Unidos, fazem intercâmbio como estudante, enfim, passam um tempo ali e voltam de uma outra forma. Super valorizadas pelo fato de ter feito intercâmbio, tal, tem a questão da língua, tal, Tá. e dá um diferencial aqui para essa pessoa de alguns ganhos na frente aí pelo fato dela ter feito esse intercâmbio. No seu caso, você não é um intercâmbio simples, mas é estar ali, atuar como um profissional, viver o mercado de fato, e aí você volta. Uhum. A grande pergunta aqui é, qual que é a diferença desse profissional para o nosso país aqui, para o Brasil? Considerando, inclusive, essa comparação que eu fiz no começo, porque é importante. Eu acho que é interessante essa pergunta, porque eu acho que, vamos lá,
é que eu posso colocar isso? Eu acho que tem mais sobre os mitos que você derruba do que as coisas que você necessariamente aprende, sabe? Isso, eu acho que não estou falando só de trabalhar dentro de cyber e o quanto você aprende, quanto você traz de bagagem, mas eu acho que tem uma questão de você ver por conta própria, Uhum. né? E você vendo por conta própria, você começa a fazer links com o que era entendeu? Então, assim, às vezes você sai com a ideia, eu estava falando, sistema financeiro, você sai com a ideia de que vai chegar lá, vai ter o estado da arte, e é muito mais atrasado, tá? Várias coisas são muito mais atrasadas, né? Aqui a minha carteira de motorista, poxa, eu baixei um aplicativo, renovei ele mesmo e apareceu e eu saio só com o meu celular. Isso não existe lá praticamente, né? Você está começando agora a ter carteira digital, mas assim, você tem que ir para um lugar, pegar uma fila enorme. E aí, eu acho que o principal aprendizado que, particularmente eu trago, é que você chega perto, levanta o capô e entende o que realmente rola ali. Uma mega potência, investimentos altíssimos, mas a morosidade é maior. As caixinhas, as pessoas têm muitas caixinhas, então muitas vezes você para fazer para você sacar valor dessa bagagem que tu acumulou, né? Tô dizendo, acumulou antes de ir para lá, para você usar isso, você precisa tem que ter um ritmo, tem que ter que você às vezes não encontra lá. Você Então eu precisa acho que assim, caçar, né? eu acho que é muito sobre realizar o que é mito, o que é verdade com Interessante, cara. relação Interessante. a estar lá fora, né? E muitas pessoas que eu conheço como eu voltam e valorizam muito o que tem aqui. Muito legal. E eu não estou falando só de clima, comida, eu estou falando da forma de pensar. Eu sinto mais propósito nos times de segurança que eu lidei no Brasil do que lá. Eu sinto que as pessoas vestem mais a camisa. Então, talvez o maior aprendizado é esse, assim, de botar os pingos nos is e saber exatamente conferir por conta própria se os mitos que você tinha na cabeça, se as ideias que te venderam são verdade ou não, entendeu? Diferenças tecnológicas tem um monte, assim, obviamente não dá para comparar um mercado de tamanho muito discrepante, mas ao mesmo tempo volta para toda a regulação é muito maior, a chateação para provar algo muito maior, sabe? Assim, muitas vezes você vai contratar um serviço, você tem que explicar todo supply chain, é chato pra caramba nos Estados Unidos, sabe? Third party risk management, que eles chamam, assim, cara, é chato, porque aqui você vai assim, qual é o teu fornecedor, com quem que você trabalha. Lá eles vão no buraco do queijo, sabe? Assim, querem saber o cara que produziu o chip do KMS que você está oferecendo para ele como serviço, sabe? Porque pode ser que naquela cadeia de suprimento, aquele chip venha de um país com os quais eles são proibidos de fazer negócio. Sim. Então, é isso. Não é tão mais legal. Sim. Tá lá, Eu tenho nesse sentido. Ponto, cara. E assim, crítico e polêmico. Por quê? E eu preciso fazer essa pergunta que veio aqui na mente. Você diz que eu vejo e tendo lidado com brasileiros, tendo lidado no mercado brasileiro de cibersegurança, os profissionais com mais propósito, e aí eu vou apelidar esses profissionais de profissionais quentes. Tá. E lá no USA, profissionais mais frios. Entre aspas, sem propósito. Não, entre aspas, sem propósitos. Esses profissionais quentes, quando a gente traz para o Brasil, e aí eu tô me incluindo nisso, cara, você trabalha com muito propósito e você tá trabalhando muito além do teu horário comercial, o que gera diversos impactos relacionados à carga excessiva de trabalho e etc, que nós já falamos aqui também. Já recebemos profissionais que foram líderes na Europa, nos Estados Unidos, que diz que cara, deu 18 horas, É isso aí. acabou. É isso aí. Isso não seria bom? Deveria. Mas a questão é que tem um descolamento entre o profissional e muitas vezes o bilionário dono da empresa para o qual o profissional trabalha, né?
Essa questão de deu 18 horas, ou deu 17 horas, porque para quem entra às 8, realmente acontece muito lá. Mas tem outros fatores, assim. É, tem uma questão muito de, por exemplo, eu como pai, a diferença é muito gritante. Nos Estados Unidos, os pais pegam os filhos, pais, eu digo, o homem pega o filho na escola, leva o filho na escola. Muitas vezes você tá na reunião com o cara tá com o filho, sabe assim, e o cara não quer saber, ele corta no meio da call, fala assim, cara, deu 3 horas, eu preciso pegar meu filho, tchau, bum, acabou, e vai embora. Isso aí, você viu a diferença? Isso é meio que a sociedade entende isso, sabe? Por quê? Porque você não tem gente te servindo. Você não tem, babá foi buscar. Sabe? Tem babá, tem, mas não tem tanto. Não tem esse negócio de diarista em todos os lugares, babá. Eu, nos Estados Unidos, eu e minha esposa, a gente cuidava da casa, até tinha gente que ajudava a gente de vez em quando. Mas assim, é muito mais do que aqui. É muito mais. A rede de apoio que você tem aqui é diferente. Então, isso tudo para dizer o quê? Que eu sinto que é uma questão de compromisso. Eu sinto os times aqui com um pouco mais de compromisso com a empresa onde eles estão, sabe? Tem uma coisa mais passional. E lá é muito assim, cara, eu trabalho nesse banco aqui e me mandam fazer isso. Se eu tiver que sair amanhã, tem uma outra oportunidade no banco ali, eu vou no outro banco. Não tem muito esse negócio do vestir a camisa e construir junto. Tem a proatividade? É mesmo, cara. Opinião pessoal do Júlio. Sim. É muito menos compromisso com aquele time, aquela galera. Por quê? Porque é questão cultural mesmo. Vai bater 18 horas, você não vai ficar trocando ideia com a galera ali, você não vai, vamos descer pra tomar um café, disso aqui, que eu tô deixando um negócio rodar, eu fico contigo mais 5 minutos. O americano não fica muito, não. O americano come 5 minutos, 10 minutos na mesa, quando come, é uma fatia de pizza, é um hambúrguer, é um negócio rápido. A pegada é outra, E aí o cara tem que sair pra pegar as crianças, entendeu? E aí aceitam que isso tá de boa. Então, e aí eu, de novo, tá, pessoal? É importante dizer que o meu lugar de fala é um recorte. Exato. Meu lugar de fala é um recorte de um cara que trabalhou numa Big Tech americana, né? E eu trabalhei em outras Big Tech, mas essa minha visão é muito sobre a turma que eu vi ali dentro. Talvez isso não se aplique a todas as realidades, entendeu? Mas eu via muito isso, assim, o compromisso é diferente. O compromisso do brasileiro é vestir camisa, tá junto. É muito mais passional. Eu fiz um... Team building nos Estados Unidos não existe. É um come e bebe de 3 minutos e... Sério mesmo? Tem 2 níveis, né? Tem a galera que vai jogar tudo que tem a alma dentro do bar e tem a galera que vai fazer o team building no trabalho. Mas geralmente não é o mesmo nível de relacionamento, assim, né? Então... Tem aquele lance de hierarquia mesmo, seguindo ali e tal. E não era comigo, porque eu sou latino, né? Me chamo Julio. Não era comigo, é entre eles mesmo, sim. Eu não acho que seja uma questão do ser frio, não ser frio, mas é uma visão mais, tipo, eu primeiro, talvez essa empresa aqui um dia acabe, eu vou para outra, não me importo tanto com o que vai acontecer aqui. Eu fiz um assessment de segurança em um dos grandes provedores de lá. Por incrível que pareça, eu tive que falar com 9 pessoas de cibersegurança, porque quando a gente aprofundava determinado assunto, Julião, ele falava, putz, isso não é comigo. Mudava de pessoa, exatamente. Pensa num negócio chato, velho. Exatamente. E você ia pra outra pessoa. Você tinha que falar com outra pessoa que era responsável só por aquele cubículo de disciplina, de estrutura. Exatamente. As calls geralmente ficam esperando alguém entrar, né? Exatamente, Não, cara. liga pra fulano, vê se ele não tá em call. E assim, no mesmo time, coisa que no Brasil, nós mesmos fazemos. As caixinhas são mais separadas. Exato. Você tem mais gente, muitas vezes. E aí o brasileiro, assim, bom ou ruim, a gente acumula mais funções, né? Então a gente acaba sabendo um pouquinho mais. Assim, lá geralmente você tem um cara que é um monstro de Red Team, mas, cara, você vai falar com ele de, sei lá, estratégia de patch management com infrastructure as a code, ele vai falar, não sei o que você está falando. E vice-versa, né? Você vai pegar o cara de Blue Team e vai falar assim, será que tu quer consumir um sensor que eu tô fazendo aqui, na hora que eu for fazer o meu pentest, eu boto o teu sensor na lista também, aí você aproveita e já pega a telemetria junto. Então, assim, é muito separadinho. Às vezes, é separadinho por conflito de interesses, né? Para evitar conflito de interesses. Uhum. Então, você tem figuras, às vezes até a figura do BISO, que acontece muito, né? Aquela pessoa que assim, eu não tomo uma decisão de negócio, eu não tomo uma decisão de segurança, mas eu sou de negócio. Então, assim, eu consigo influenciar isso aí, se vai ou não vai.
e separação de políticas, né? Assim, às vezes você tem uma empresa dentro da empresa, porque essa empresa ela é obrigada a ter profissionais contratados por outra LLC para fazer QSA, sabe? Mas os silos. Tá muito segregado por silos lá, ô Julião? E eu digo silos do ponto de vista de. Aí varia de empresa, varia muito de Cara, eu empresa para senti empresa. Nessa grande empresa lá que a galera nem se fala, velho. Isso, E assuntos muito próximos. E é grande a empresa. Por exemplo, gestão de vulnerabilidade e gestão de conformidade. São 2 grupos e eles nem trocam ideia. isso acontece bastante mesmo. Você tá Você tem falando. que fazer a introdução de novo pro pessoa. Começar do zero. Exatamente. E só para responder gestão de conformidade. Falar de patch aqui, baseline, é com outro grupo. E isso quando você não quebra por on-premises e nuvem. Porque tem gente que só faz patch de on-premises e o cara que só faz patch de nuvem. Aí, Caramba, cara. entendeu? Tem um diferencial que é muito particular seu, porque existe uma tensão geopolítica no mundo e você esteve num país inserido nisso. Uhum. Como que você lidava com isso no dia a dia? De, cara, os Estados Unidos é um país muito ameaçado e é um país que tem a segurança lá em cima, também tendo a cibersegurança como referência política do governo. Como é trabalhar nesse cenário? A quantidade de ataques, assim, definitivamente, assim, todas as empresas estão rodando ali dentro de uma infraestrutura compartilhada, de nuvem pública, com contratos B2B e tudo mais, mas no final das contas tem um benefício disso, né, e tem uma dificuldade. Assim, eu acho que o benefício é você poder antecipar tendências de técnicas de ataque. Então, assim, o Maitre está lá com suas técnicas mapeadas bonitinha, mas uma coisa nova começa a acontecer num determinado grupo, rapidinho ele vai para outro grupo. Então, quando você tem essa inteligência coletiva, você consegue... Vou dar um exemplo. Você vê uma coisa estourando aqui, você consegue jogar uma política em gateways para que isso não se propague para outro lugar, né? Fazer uma contenção que antes que aquele cara se torne um alvo, então, assim, pegar o exemplo mais bobo, vai fazer um scan, pegar uma série A inteirinha e aí você tá vendo que o cara tá vindo. O cara tá vindo. Uma hora ele vai chegar nos teus clientes que estão no final do octeto, né? Uhum. E então você precisa, às vezes você tem uma capacidade de proteger isso antes. Mas assim, principal questão, que é preocupação lá, quando a gente fala de geopolítica, é onde teu dado fica, porque volta muito para uma questão de soberania nacional, né? Agora tem até regiões que são soberanas dentro da Europa, que não reporta para os Estados Unidos, né? Isso foi um dos lançamentos aí. Eu acredito que os outros provedores têm também, algo similar. Mas é muito sobre, digamos que o país onde eu tenho a minha região ativa, tenho 5 regiões ativas. Região geralmente está dentro de um país. E aí você tem um problema que aquele país ali rompeu relações com o teu. Então você tem que ter a capacidade de dizer, olha, eu não vou mais usar aquela região ali. E às vezes, uma canetada geopolítica machuca mais do que um apagão naquele data center. Uhum. Porque não é sobre, ficou fora, tem DR. Não, é tipo, o dado tá lá e você não pode mais usar. Então agora você tem que se virar. Então, eu acho que, é claro que isso não acontece com tanta frequência, mas o principal ponto é muito voltado à soberania de dados. E aí os países fazem assim, eu tenho que gravar aqui no meu país, ou eu tenho que gravar, porque eu trabalhei com muitos clientes globais, né? Tenho que gravar só nessas regiões aqui, não posso usar nada fora. Isso é bom do ponto de vista de soberania, mas isso traz outro risco, que é o risco de concentração. Então, Sim. aí começa o time de... Aí já não vai ser segurança, vai ser resiliência, vai ser quantidade de negócio. O cara vai falar assim, poxa, então eu não posso usar nenhum desses 20 países, eu concentrei tudo nesses 3. Mas se eu tiver um problema aqui nesse cabo que alimenta esses 3, é o mesmo cabo subterrâneo por acaso, babou, né? Então, é sempre um balanço entre risco de concentração, né? E risco de você, geopoliticamente falando, de você estar usando uma região que pode vir a ter um problema. Tem um problema. Entendeu? E eu tô falando de problema político, já não tô falando necessariamente de um apagão. Então, é importante você tá muito acompanhando. E aí, os CISOs, eu não acho que dê para fazer isso com o seu time. Lá fora, eles usam muito Mandiant, Unit 42, né, da Palo Alto, CrowdStrike. Por quê? Porque são
são empresas que têm uma presença em tantos lugares que eles conseguem mastigar e traduzir para você inteligência de ameaça, e muitas delas vêm também já com um plus aí de uma visão mais de risco geopolítico. Aí tem uma questão de quantidade de negócio e tal. Olha, a gente está vendo as tensões aumentando aqui entre, sei lá, Taiwan e China. Se você usa uma região dentro, é interessante você ter um plano B, entendeu? Esse tipo de preocupação. Meu amigo. Cara, ó, nesse tempo que ele ficou lá, ele pegou transição de governo, Taiwan, China, Israel, Ucrânia. E eu peguei Irã. tarifas. Ah, verdade, Eu peguei cara. tarifas. Eu peguei briga entre Estados Unidos e Canadá, onde os clientes estavam desesperados se ia ser cortado o serviço. Sim. Não é assim, vai parar de operar, a empresa vai parar de operar. Isso, infelizmente, não parou, tá seguindo, mas assim, era um risco, estava na mesa. Né? Assim, a gente entra numa questão de soberania nacional e aí. Vou dar um exemplo. Eu tive um cliente no México antes, eu atendi ele por lá, mas porque ele tem muita presença lá também. A CNBV, que é vamos dizer assim, a reguladora para o sistema financeiro, decidiu que nada, que tem que rodar local, né? E aí, uma das opções era o quê? Vamos rodar aqueles hardware do provedor de nuvem que tu bota dentro de casa? Pô, fechou, funciona, resolve. Não resolve, porque ele reporta para uma região fora do México. De volta, né? Então, assim, não aprova. Você não lança teu banco. Por quê? Porque o cara canetou 2 semanas antes que a partir de agora tem que rodar local. Aí, ó, aquele desespero. Bota região, bota região, bota região. Então só pode usar o México. Aí, aquele desespero. Vai ser concentração, concentração. Então, assim, é sempre um jogo complexo de estica e puxa. Vamos Que dizer assim. loucura, cara. E aí tem que trabalhar a resiliência de uma forma bem. Enfim. Fim. Bem fim a fim. Bem fim a fim. Mas usando assim, sozinho eu acho impossível acompanhar esse cenário. Então, geralmente você contrata uma empresa que te ajuda a ter uma visão ali geopolítica, risco, como é que as coisas estão acontecendo, para que você possa se antecipar. Que são viradas grandes que precisam ser feitas. Sim. Eu vejo, Josu, que antes da gente partir pro Minuto no Terminal, vale uma pergunta sobre desafios. Você está no Brasil agora, o que você espera? Como você vê o Julião? Que legal, eu ia Daqui pra falar frente. exatamente isso, cara. Sintonia do caramba. Olha, Esse é um momento que tem muito Red Hunter discutando, hein? Muita empresa. Quem sabe... E muitos fãs também que querem estão vendo o Julião lá, que acompanha o João pelo Instagram. Isso, cara. O que o João tá E assim, pensando? que aula até então. Parabéns Obrigado. pela tua forma de mastigar o assunto, deixa ele muito entendível, sabe? Obrigado. Acho que a ideia é tentar trazer mais gente para perto, porque as complexidades vão aparecer nessas discussões. Eu tive situações em que eu sentei na mesa com o criptólogo do banco e ele queria falar com o nosso criptólogo para falar assim, cara, você tem que subir um paper diferente para a gente fazer uma proposta diferente para troca de chaves. Sabe, então assim, a coisa ela é tão ampla, ela vai disso ao... Cara, tô preocupado porque se a gente brigar com o Canadá, fechou, né? Então, poxa, eu fico muito contente de ter vivido essas experiências todas e poder trazer. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que a minha expectativa enquanto disseminador, conscientizador, que momento. Enquanto conscientizador de segurança, eu acho que conseguir acelerar a adoção de algumas coisas que eu vi funcionando lá fora. E vi muita coisa boa funcionando lá fora. E do ponto de vista pessoal, eu acho que, não sei, talvez quando o episódio for pro ar eu já estou trabalhando em algum lugar, mas eu tô com uma expectativa grande de fazer um barulho. De fazer um barulho no sentido de, mais uma vez, construir algo que me dê orgulho. Eu olho para trás e tenho tive algumas oportunidades de construir coisas bem bacanas, times, operações, e eu espero dessa vez poder, com essa bagagem adicional, poder fazer isso com mais tranquilidade ainda. Então, a expectativa tá boa. Não vou dizer que tá alta, não, porque eu gosto de ser surpreendido também pelo destino. Mas estou tomando cafés. Boa, Roberto. Eu vejo que você tem muita energia, jovialidade, cara. Até tem muito, muito caminho
pra ser trilhado, vai ser um sucesso, com certeza. É lifelong learning. Eu falei isso da É primeira isso. vez que eu vim aqui. Assim, se você não tem vontade de trocar o que você aprendeu nos últimos 2 anos por algo novo nos próximos 2 anos, Sim. reconsidere estar nessa área. Essa área vai te exigir fazer... Eu tô há 20 anos na área. Eu tenho 40. Essa área vai te exigir reaprender e reaprender e reaprender. Se você quiser, vamos dizer assim, tá na crista da onda. Exato. Né? Porque você também pode escolher um espaço ali, ficar ali e ser feliz ali. Né? Para mim, eu gosto do desafio. Então, E é um case, é uma prova. Se a gente for lá no episódio 89, o tanto de coisa que a gente já precisou estudar, cara. Sim. Pra estar aqui hoje na Sim, posição que sim. estamos, sabe? Sim. Assim, é um case, não é irreal o que ele tá falando aqui. Daqui a 2 anos, a gente vai estar falando sobre outro assunto que tá aí, hypado no momento que a gente vai precisar conhecer, vai precisar estudar. É Loucura, isso. né, cara? Loucura. É muito legal, é muito dinâmico, é muito rápido, muito acelerado, muito. muitas idas e vindas. Blockchain ia resolver tudo. Cadê blockchain? Exato. Cadê? Então, Fora todos os movimentos que impactam o nosso mercado, né? Você falou das tarifas, você falou das guerras. É. É muito louco, porque assim, a gente tá numa área que ela é tão complexa, cara, que a guerra impacta, as tarifas impactam. Não é só um movimento de São novos tipos de ataques, você tava falando do Plump Spider ali, sabe? uhum. Tem muita coisa nova que vem surgindo, você precisa se readaptar a isso, cara. E agora vem os enxames de agentes. Então estejam prontos. Sim. inteligência artificial, os agentes. Enxames de agentes, estejam prontos. Porque, como eu falei, a coisa vem no volume. Não vem nem tanto... ele fez um ataque sniper. Nossa, o cara conseguiu codar um exploit que faz... Ixi, vai vir no volume. Enxame de agente. Enxames de agente. Se tivesse aquele cara que faz os desenhos lá na cultura. É. Ia ficar legal, né? Eu sei, vai fazendo a palestra, vai Isso, fazendo... saca? Sim. Bom, No Shot the Sheriff eles fazem muito. Esse cara isso também. 1 minuto no terminal, Josu. 1 minuto no terminal agora com o nosso amigo Júlio. Vamos lá, Júlio? Preparado? Bora. Embora então. Fala pra gente quem te inspira. Hoje é meu filho. Livro ou um filme que você recomenda? Livro Your Brain at Work. Seu cérebro funciona muito legal. E filme, se você não assistiu o Her, assista. E porque a gente tá vivendo esse momento. O Her é aquele filme que o cara se apaixona por... Boa. Porque ela ganha ela consegue ser personificada, né? Então, assim, quando você assistir de novo. antropomorfiza uma IA, o bicho fica tenso. Foda. Um mito mais comum sobre a IA? Ela vai ficar cada vez mais barata. Um erro, um erro clássico que as empresas cometem quando falam de IA. Polêmico. Achar que precisa para casos que não precisa. Uma palavra que define o futuro pra você. Incerteza. Uma frase que você leva pra sua vida. Cara, eu tenho uma frase que é o meu mote, que não tenha pressa, mas não perca tempo. Então, assim, isso ajuda a definir o meu pace, a minha velocidade, sabe? Então, assim, eu não gosto de apressar os outros, eu sou ansioso, eu tenho TDAH, enfim, eu sou super acelerado, mas eu aprendi a segurar essa pressa, mas ao mesmo tempo não deixar correr frouxo, entendeu? Então eu tento não perder tempo, Bom, tento manter um ritmo, mas eu também tento não ter pressa, entendeu? Júlio em uma palavra. Curioso. Legal. Boa. E aí a gente fecha 1 minuto no terminal e a gente vai para um... Momento, bora conscientizar. Antes, acho que a pergunta que faltou aí nesse 1 minuto no Dale. terminal. A IA dominará a raça humana um dia? Muito bom. Quem disse que você tá falando com um humano?
Muito bom. Falando nisso, Daqui a um tempo a galera que tá assistindo esse EP daqui a 50 anos, porque tá aí, ó, pro mundo todo ouvir e eterno, acredito eu. tem uma rede social nova agora É de fake. o É fake. Multibook, né? Multibook. Multibook. É fake. É, Um monte de gente mandando seus agentes escrever coisa. Não é tudo. Não É, é, uma não conversa são só de agentes, né? É, não. eu vi Não a galera confie. falando que não são a gente. Multibook. fake, É é isso, fake. Multibook, é isso mesmo. Que loucura. Rapaz, hein? Mas vamos lá, momento, bora conscientizar com o Júlio Carvalho. Esse é o momento, Júlio, final, onde você deixa a sua mensagem pro nosso público. Eu quero agradecer de novo. A minha primeira mensagem é sempre muito bom estar aqui. E eu acho que tem assim, algo que eu gosto de deixar, que parece fácil fazer o que eu vou comentar, mas assim, é bem amplo, que é você ter a mentalidade de assumir a brecha, né? Tem essa mentalidade de assume breach. E isso é um negócio que eu aprendi lá fora que funciona muito bem, que é você assumir que vai dar errado. E a gente em segurança, em TI, a gente muitas vezes não faz tanto isso. Isso, em volta da gente, o encanador faz isso. Tem uma válvula, se passar demais a pressão, ela abre. O eletricista faz isso. Tem um circuit breaker, se entrar demais, ele desliga. A gente em segurança, muitas vezes, assume o happy path, assume o caminho ideal e não está tão arquitetado para assumir que... Pense sempre que é na sexta-feira, porque aí a galera se move. Assuma que toda sexta-feira, 7 da noite, você vai ser comprometido. Então, o que você pode fazer para evitar isso de todos os lados? Assim, segmentar a rede sem que ninguém te peça, fazer zero trust sem que ninguém te peça, fazer threat hunting proativo sem que ninguém te peça, ou bota um agente para fazer threat hunting proativo, te dar um relatório uma vez por dia só para você começar. Mas assim, assuma a brecha, assuma que vai dar errado na sexta-feira às 7 horas da noite e vai ser leak, vai ser comprometimento. E aí você tem que, como a gente fala muito lá fora, assim, working backwards daquilo, assim, você tem que pensar a partir daquilo ali. Então, ó, segmente sua rede, faz threat hunting, faz zero trust, faz o trabalhinho de casa, coma seus vegetais, né? Faça higiene, que a gente chama de cyber hygiene, faz a higiene direitinha. E imagine que, cara, toda sexta-feira vai ter brecha, toda sexta-feira vai ter brecha. O que eu posso fazer para evitar isso? Assuma a brecha. Muito bom. Isso é incrível, cara. É uma dica pessoal também. Exato. O que você achou do episódio? Espero que tenha valido a pena para a galera que vai investir o tempo de me ouvir. Para mim, valeu muito a pena de estar com vocês e foi bem bacana. Fechamos muito bem o mês, Julião. Eu desejo sucesso e as portas ficam abertas aqui para você já vir contar mais sobre seu novo desafio, que, como você disse, acredito que já tá batendo a porta, sabe? Tá batendo a porta, vai ser um excelente lugar aí para te receber. E já olho as pessoas que, porventura, responderão para ti como líder, que assistam esses 2 episódios para ver o cara foda, assim, que vai estar no time delas. Poxa, eu Parabéns. fico A empresa que tá felizão. contratando aí, ó, já coloca esses 2 episódios no onboard. Né? Pô, isso é legal, isso é interessante. Assiste, vai ter prova no final, quizinho. Aí, ó. Ó, tem gente que faz quiz, hein? Ah, é? É verdade. Tem gestor aqui que colocou como meta do time assistir todos os episódios do TechSec, velho. Olha, isso é legal. Alô, Ali. O Ali sempre... É verdade. E bota ali um easter egg no meio, sabe? Joga um negocinho assim Pra depois fazer uma pergunta. Boa. Isso. Julião, obrigado, cara. Obrigado a você. Sensacional. Você é um cara que... Eu aprendi uma parada com o Gu. E ele sempre fala isso daqui. A gente não fala isso pras pessoas. A gente fala geralmente isso para alguém. E aí o Gu, ele fala isso pras pessoas. E aí eu preciso dizer que você é um cara muito legal. Pô, O Gustavo, ele fala muito isso. É muito massa, cara. Então, desde a primeira vez que a gente se conectou ali, cara, no dia do apagão, depois no outro dia, e agora a sua volta pro Brasil, cara, muito sucesso, como o Gu falou, brilha muito. E vamos trocar muita ideia, porque eu não sei onde eu vou terminar. E a gente provavelmente pode trocar figurinhas. Exato. Talvez a gente trabalhe perto. Talvez a gente trabalhe em conjunto. Então, Não, e com fico certeza, muito nós animado. já temos acesso a grupos bem bacanas, grupos restritos assim de networking, você já vai entrar lá também. É sensacional. A comunidade que vocês criaram também, assim, a possibilidade de estar em contato com todo mundo. Alô, Denis Nese. Esse aqui é o cara, hein? É verdade.
Vamos que vamos. Miurana, fica a dica. Exato. Vamos falar sobre isso. Mas é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar o TechSec. Você não sabe, mas esse é o nosso primeiro EP gravado nesse ano. Então, iniciamos agora, Josu, só vamos parar em dezembro. No final do ano. Então, sem parar, toda quarta-feira, algumas sextas-feiras. Vamos que vamos. Obrigado por acompanhar a gente até agora. Já somos aí o maior podcast de cibersegurança do Brasil. É isso. Precisamos de vocês para compartilhar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, porque tem muita gente que assiste e não se inscreve, não curte o conteúdo. Façam isso para que a gente continue cada vez mais crescendo. Olha lá o nosso canal de cortes. Quer falar mais um pouco sobre ele? Pra galera se inscrever, porque, cara, a gente não tem tantos inscritos lá, e é um conteúdo que a gente tá postando de forma regular, é bacana que vocês acompanhem lá também. Vocês pediram, a gente criou. Agora, galera, ajude a gente. Você que tá inscrito no canal oficial, que tá vendo esse episódio aqui do Júlio, vai lá no Cortes TechSec, já coloca pra seguir o canal, porque com certeza, muitos trechos, muitos cortes aqui do que o Julião falou, os melhores insights, vai estar lá no canal do Cortes TechSec. Então é muito legal para uma pessoa que às vezes não assiste o episódio inteiro, pega pelo corte. Eu mesmo sou uma pessoa que já fui assistir um episódio inteiro porque eu vi um corte e falou, cara, eu preciso ver esse episódio. Sim. Então eu tenho certeza que alguém vai ser guiado por esse canal de cortes. É uma facilidade para vocês, pessoal. Então ajuda a gente se inscrevendo e compartilhando lá o nosso canal. Fechado? Agradecendo aos nossos parceiros, sem eles nada somos. Hacker Rangers, Apura, Kimoshiro, seja muito bem-vindo, Kimoshiro. Bifish, G2 brindes personalizados e, claro, você, TechSecker, que nos acompanha aqui. Até o próximo episódio, bora? Bora conscientizar. Valeu. Muito bom. Top. Muito bom. Bom.